sendo aqui um conglomerado de aprendizados e boas práticas que, inclusive, eu tive a oportunidade de aprender nas próprias interações que eu tive aqui na Information Management com os clientes que a gente trouxe aqui no RPA Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. Muito legal. É realmente uma honra poder estar aqui com vocês. Maravilha. Então, eu vou te deixar, Jorge, para você dar prosseguimento e não te atrapalhar, mas é bom a gente salientar que no finalzinho mandem as suas perguntas, porque a gente quer abusar um pouco de você. Pode ser, Jorge? Claro, estamos aqui para isso. E coisa boa, que maravilha, muito bom mesmo. Então, Jorge, eu vou tomar minha aguinha rapidinho para não te perder e volto na sequência para acompanhar o teu conteúdo. Deixo contigo e a gente, no fechamento, reitera com as perguntas aí dos nossos participantes. Para você, força na peruca, desejo aí uma boa apresentação e a gente já se encontra. Fechou? Fechou. Maravilha. Boa aí. Manda aí, Jorge. Até lá. Legal. Vamos lá, então, pessoal. Eu trouxe aqui algumas boas práticas e lições aprendidas destes cases que vocês estão vendo aqui abaixo, que o Grupo Quality teve a oportunidade de implementar nesse ano de 2020. O Grupo Servopa é um grande grupo de concessionárias de veículos do sul do Brasil. A gente automatizou vários processos da área de RH e da área financeira. Hoje, lá, no depoimento que a gente coletou com a CIO, o que mais me impressionou foi o seguinte: todo o processo que é repetitivo, agora que entra no Grupo Servopa, as pessoas pensam, antes de sair executando, será que podemos robotizar? Então, muitas vezes a gente pensa em RPA somente para reduzir pessoas, numa operação, e na verdade não, as pessoas acabam sendo empoderadas para desenvolver novos fluxos, e é o que vem acontecendo lá na Servopa. Outro grande aprendizado que a gente teve nessa linha foi com a Danone. A Danone, a gente começou, nós temos lá um outsourcing de service suporte com eles, envolvendo suporte a mais de 5.000 usuários, E a gente começou implementando a RPA pelo contrato de Service Desk, automatizando itens como gestão de acessos e criação de usuários, que impacta no RH, E aí expandimos o RPA para a área financeira, empoderando o usuário de TI, que a gente chama de Automation Hero, que surgiu esse Automation Hero de dentro do nosso contrato de suporte, e ele foi para as áreas de negócio mapear novos processos e automatizar novos processos, e os fluxos robotizados começaram a se permear pela organização e empoderando essa pessoa que aprendeu a fazer os fluxos dos robôs, está pilotando esses robôs lá. Na Gavilon, outro caso muito legal, teve muita redução de headcount, eles tinham mais de 30 faturistas que faziam trocas de notas fiscais de forma manual. A Gavilon é um agrotrader, compra grãos e exporta. Então, eles tinham mais de 30 pessoas que tinham que só trocar a nota de compra por nota fiscal de venda de forma manual no sistema. E isso acabava ocasionando lentidão, por erros manuais e dificuldade operacional. Acabava também ocorrendo um atraso no pagamento do frete do caminhoneiro, que às vezes tinha que liberar o processo do CTE, que é o conhecimento do transporte eletrônico, e aí o caminhoneiro não recebia o frete na velocidade que ele gostaria. Então, com a automação, a gente reduziu essa quantidade de faturistas na operação, aumentou a velocidade de troca de nota fiscal, e de quebra ainda a gente ganhou a preferência dos caminhoneiros, que agora preferem transportar produtos da Gavilon, porque recebem o frete mais rápido, recebem em dia, não ficam parados em fila esperando a troca da nota. Então, foi um case bem legal. Eu vou trazer aqui na sequência. A Aspen Pharma também, uma indústria farmacêutica. A gente focou muito na parte de processos da área financeira, justamente para acelerar o tempo de entrega dos produtos, ainda mais no cenário de pandemia. Isso tiveram um grande crescimento, então a gente trouxe essa visão de melhorar o tempo de execução de processo. O Grupo Boticário, nós somos responsáveis pelo suporte a mais de 20.000 chamados mês no Grupo Boticário, para suporte a mais de 3.500 lojas de franqueados. Então é um grande CSC, que a gente faz o outsourcing lá no Boticário, e a gente automatizou, usando o RPA, os preços. Então, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Natal, etc., sempre tinha promoções, Imagine você lançar os preços atualizados em mais de 3.500 lojas,
Imagine o tanto de ligações e chamados que isso gerava numa central, né? Então, a gente robotizou esse negócio usando o robô lendo planilha e automatizando isso nos sistemas do Boticário, reduzindo os chamados, aumentando a disponibilidade e também não perdendo o cliente, né? Que a pior coisa que tem para um varejista é o cliente ficar na fila lá esperando. Então, o robô realmente ele é muito bem utilizado. Na Protege também a gente gravou uma live, imagina a Protege, são mais de 10 mil funcionários, né, seguranças, que precisam fazer bater o ponto, assim como na Gocil, são mais de 20 mil funcionários que precisam bater ponto de entrada, de saída, e às vezes isso causava alguma falha e uma interrupção humana, né, nesse processo, e o robô veio para automatizar isso e liberar esse pessoal na entrada e na saída com muito mais segurança, reduzindo ligações na central também, porque imagina, né, a pessoa não consegue bater o ponto, já liga na hora da central e isso gera um custo, gera um problema. Aí o laboratório Sabin, né, Sabin, é um dos maiores do Brasil, a gente automatizou vários processos relacionados a diagnóstico, do back-office deles, isso reduziu muito a fila. Então, imagine se chegar no laboratório e ter lá, ficar esperando na fila, né? Então, o robô ele agiliza esse tempo de execução, reduzindo a espera de fila. E é isso que a gente vive hoje, né? A gente vive nessa era da hiperconectividade pós-pandemia, onde o cliente ele está sendo muito mais disputado e a gente precisa prestar um serviço melhor, mais rápido, mais ágil e sempre com menos, fazer mais com menos, né? Nesse cenário, a gente viu uma grande explosão de projetos digitais, de demandas por RPA, ao mesmo tempo que surgiu uma queda, uma grande escassez de mão de obra especializada, né? Então, isso acabou incorrendo num aumento dos custos dos projetos de desenvolvimento e robotização de tecnologia como um todo. E nesse cenário ainda, após a pandemia, com todo mundo em casa e mais restrito, né, o que aconteceu foi que o consumidor ficou com a disputar a atenção do consumidor, a atenção dele se tornou realmente um verdadeiro ativo para as empresas, né? E nesse cenário, cada vez mais ficou importante a necessidade e a urgência de fazer a transformação digital, empoderando os usuários, né? Então, é isso que a gente faz. A gente tem que pensar como que um usuário pode receber treinamento para que ele desenvolva seus próprios robôs, para que ele enxergue, quando ele vê um processo, a oportunidade de robotizar, para que ele tenha a condição de desenvolver seus próprios fluxos, para que ele tenha a possibilidade de fazer mais com menos na sua área, né, no seu silo, no seu dia a dia. Então, é preciso olhar para essa necessidade de capacitar usuários para acelerar a inovação. Então, adquirir plataformas de hiperautomação que permitam esses usuários receberem treinamentos e desenharem seus próprios fluxos se tornou uma estratégia fundamental para sobreviver nesse mundo digital e não ficar para trás, né? Aqui eu trago para vocês, que são de CSC e RH, uma visão de plataforma que traz para a empresa uma interoperabilidade. O que é isso? O que é interoperabilidade? Então, você imagina os teus clientes, fornecedores e usuários abrindo o chamado aqui num chatbot. Esse chatbot pode estar na interface do WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser por telefone, através de uma URA, né, por voz. Esses chamados, abertos por chatbot ou por telefone, eles precisam preencher um formulário, né, ou seja, eles precisam ter requisitos mapeados para preenchimento. E conforme esses dados são preenchidos, uma plataforma que a gente chama de no-code, que é a capacidade de qualquer uma pessoa desenvolver esses formulários sem saber de código, por isso no-code, né? Conforme essas informações são preenchidas aqui ou no chatbot, a gente aciona um robô, né? Um robô para executar uma atividade repetitiva e padrão, né? Como um reset de senha, uma criação de usuário, uma segunda via de fatura. E esse robô precisa ter integração com a área de CSC, o Customer Support, ou o Service Desk, né? De forma que esse pessoal possa prestar o suporte de forma integrada, né? Acionando os resolvedores, desde que as informações cheguem já qualificadas para ele, conforme os requisitos que são necessários serem preenchidos aqui
nos formulários de solicitação, que o chatbot vai perguntar para ele e que o robô vai executar. E, em paralelo a tudo isso, ter o monitoramento e as integrações necessárias para fazer acontecer tudo isso no back-end, né? Que é o que a gente chama por trás dos panos, ou por trás das cortinas, tem toda a programação necessária para rodar tudo isso com performance e disponibilidade. Então, o que a gente traz aqui para fazer isso acontecer? O primeiro ponto é mapear as atividades repetitivas com políticas e padrões que já estejam estabelecidas. Se não tiverem, a gente tem que criar essas políticas e padrões. E olhar para o seguinte e se perguntar, quais são dessas 20% dessas atividades que consomem 80% do tempo do meu time, ou que demoram ou que impactam o meu cliente, né, na demora do atendimento? E aí a gente olha o seguinte, esse processo ele tem alto volume e baixa complexidade. Aí eu desenho ele numa plataforma low code, né, que é fácil de você desenhar, e você robotiza ele, e a gente ajuda você a fazer isso, tá? Quais são os aprendizados que a gente tem? O primeiro aprendizado é o seguinte, mapeie os processos candidatos. Como que a gente faz isso? Chame as áreas de negócio da sua empresa, os gestores-chave, os usuários-chave, para um Zoom, né, para um Teams da vida aí, uma reunião virtual, para que o player, a Quality, por exemplo, possa apresentar como funciona a sua metodologia de robotização. Uma vez encontrados os processos candidatos à robotização, a gente calcula o ROI, né? Qual processo vai dar ROI? Se eu robotizar a nota fiscal, eu vou reduzir uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas? Quantos processos eu preciso robotizar para conseguir reduzir headcount, né? Isso é o cálculo do ROI. Ou ainda, calcule o runtime. O que é o runtime? Eu demoro 10 minutos para trocar uma nota fiscal. E se eu demorar 1 minuto, eu vou conseguir atender meu cliente mais rápido? Eu vou reduzir o erro na execução desse processo? Eu vou ter mais qualidade? Eu vou fidelizar o meu cliente mais? Ele vai ter preferência pela minha empresa se eu reduzir o runtime, né? Outro aprendizado, pessoal. Defina na sua empresa um Automation Hero. É importante ter um cara, ou uma mulher, uma pessoa, enfim, que seja um herói, que seja um líder da automação, que seja o cara, o Moisés, né, que a gente chama, que coloque esse livro da automação debaixo do braço e pregue isso em todas as áreas de negócio da empresa e sempre seja o cara que esteja indo atrás de novos processos robotizados, que compre essa briga, que esmiúce o processo, que esse é outro ponto aqui, né? Detalhe o processo. Muitas vezes o processo, como ele ocorre na sua empresa, ele não vai ser igual como ele ocorre no robô. Então é importante você detalhar, esmiuçar, debulhar o processo, cair para dentro mesmo, mapear, usar técnicas de BPM para detalhar esse processo, para que quando você levar isso para o robô, ele rode com mais eficácia, sem retrabalho, tá? Outro aprendizado legal, escalone, né? Escalone, o que é escalonar? Muitas vezes acontece durante um projeto de robotização do pessoal não aparecer nas reuniões porque tem medo de ser mandado embora se o processo for robotizado, né? Então, é importante que o Automation Hero monitore isso, porque se as pessoas começarem a fugir do projeto porque tem medo de ser mandado embora, e muitas vezes isso não acontece, as pessoas acabam sendo empoderadas aí no processo, né? Escale o assunto para o diretor, para o chefe, para o dono da empresa, para o presidente, para o CEO, para que o projeto ande, senão o projeto não anda, às vezes fica lá 1, 2 meses e a coisa não decola. Como que a gente faz isso aqui, então? O workshop é com a área de RH, com TI, com vendas, com back-office, e a gente vai mapear quais processos tem aqui em quantidade de passos. O que é isso, quantidade de passos? Um processo com uma atualização de dólar, por exemplo, o primeiro passo que eu tenho é entrar no site do Banco Central, o segundo passo é verificar o dólar do dia, o terceiro passo é entrar no sistema do cliente, o quarto passo é cadastrar o dólar do dia. Então, esse é um processo simples, ele é menos de 10 passos. Então, eu vou mapeando quantos processos eu tenho simples, quantos processos eu tenho de média complexidade, aqui de até 25 passos, e quantos processos eu tenho entre 26 e 100 passos, que são os mais complexos, né, que envolvem integração, que tem um ROI maior, que envolvem mais pessoas, né? Então, esse é o primeiro passo da sua jornada, é mapear esses processos. Essa planilha de ROI é um outro aprendizado que a gente tem, que dá para levar para vocês, é calcular qual é o custo do processo sendo feito com o humano
versus o custo do processo sendo feito pelo robô. Então, como que eu consigo calcular isso? Eu preciso entender quantos processos você tem. Então, você vê aqui o processo 1, atualização de usuários. Quantas vezes esse processo ocorre por dia? Ah, uma vez por dia. Qual o tempo médio de execução desse processo? Ah, é 32 minutos. Qual o custo da pessoa que atualmente executa esse processo, o salário dessa pessoa? Ah, é R$ 3.500. Com isso, você vai calculando o valor da atividade humana por dia, por mês, por ano, para você comparar o custo das pessoas versus o custo do robô até chegar num break-even, num ponto de equilíbrio que o robô se torna mais barato do que a atividade humana, tá? Então, é assim que a gente trabalha aí para levar esse ROI para vocês. Outros aprendizados, né? CAPTCHA e reCAPTCHA. A gente tem condições aqui na Quality de quebrar o CAPTCHA e reCAPTCHA. São itens que a gente precisa testar e validar, porque sempre está sendo mudado e alterado, né? Então, a gente pode fazer isso por vocês aí, é sempre um desafio, mas a gente resolve, né? Documente o processo. Acontece muitas vezes de você robotizar um processo, aí a área de negócio vai lá e desliga a pessoa, e aí não tem mais ninguém para fazer, ou a pessoa que desenvolveu o processo robotizado vai embora, e aí cadê o processo? Ninguém sabe, ninguém viu. Então, documente o processo, grave, guarde ele lá, porque você vai precisar em algum momento, né? Porque o processo pode mudar também, o robô vai alterando, então é importante documentar. Outro ponto, tenha um contrato de suporte, né? As pessoas às vezes compram um robô, as empresas compram um robô e esquecem do suporte, porque depois que entra o robô, aí alguém muda lá o processo, o robô começa a dar erro, e aí precisa de suporte, porque tem que ajustar o processo ao robô para o robô voltar a funcionar, né? Então, tenha um contrato de suporte, ainda mais se você robotizar um processo de missão crítica, né? Como faturamento, venda, atendimento a cliente, enfim. Outra coisa, monitore as suas aplicações, monitore a sua infraestrutura, porque muitas vezes acontece do robô apresentar problema e a gente olha para o robô e não tem nada. O robô está funcionando, o processo não mudou e ninguém sabe o que aconteceu, por que o robô não está funcionando. Não está funcionando porque a tua aplicação deu problema, ou porque a aplicação do terceiro está com problema, ou porque a infraestrutura do cliente deu pau, né, estragou, o banco de dados deu um crash, ou o link lá caiu. Então, tem que monitorar também todo esse ecossistema que está por trás, né? Outro ponto que é um aprendizado, senhas e acessos, né? Cuidado, né? Você tem um robô fazendo trabalho de, às vezes, dezenas, centenas de pessoas. Se a senha e o acesso está na mão da pessoa errada, essa pessoa pode entrar lá e causar uma confusão, né? Fazer uma bagunça nos seus processos e causar um problemaço para você. Então, tem que ter controle de senha e acesso. Por isso, pessoal, a importância de ter governança de TI. O Automation Hero, né, que a gente chama aqui, normalmente é um analista de TI do cliente responsável por mapear os requisitos e validar se está de acordo com a arquitetura de TI e ter o apoio dos nossos especialistas Black Belt. Esse cara, que é o Automation Hero, ele acaba sendo o ponto focal dos usuários chaves das áreas de negócio, que são as pessoas que vão ser empoderadas para receber o treinamento aqui e fazerem novos processos e avançarem com autonomia, certo? Outros aprendizados, pessoal. Democratize o RPA. O que isso significa? Nós temos aqui, trabalhamos com Automation Edge na Quality, que é a plataforma de RPA que a gente usa, que é o seguinte, ele tem os estúdios limitados. Você pode colocar um estúdio para todos os seus funcionários desenharem fluxos. A gente não cobra nada mais por isso. Tá? Quando você compra um robô, você tem ilimitados estúdios, então qualquer um pode desenhar seus robôs lá. Só desde, logicamente, que tenha um treinamento e esteja alinhado com o Automation Hero para não dar problema. Né? Outra coisa, aprendizado importante esse, ganhe escala na cloud. Então, quando você começa com um projeto de RPA, você começa com um processo. Aí você vai para 2, para 3, para 4, para 5, chega a 40 processos. Verifique o seguinte, a plataforma de RPA que você está comprando, ele cobra por esse crescimento ou não? A gente não. Você cresce ao infinito aqui na cloud e a gente não cobra nada mais. A gente só vende, a gente cobra pelo robô, né, que vocês vão ver mais à frente, que é o robô que executa os fluxos, até 4 fluxos em paralelo. Mas você pode ter infinitos fluxos e não vamos cobrar nada mais por isso de você. Então, o custo-benefício é muito melhor.
com Automation Edge, tá? Isso é fato. Então, outra coisa, busque uma plataforma que seja low code, né? Você não vai ter usuário-chave lá que é programador. Então, uma plataforma de low code permite desenhar o fluxo de forma visual, de arrastar e soltar. Você vai montando lá as caixinhas e você vai fazendo o teu fluxo, você vai montando o teu projeto, aí com o apoio do teu Automation Hero e com o suporte dos nossos especialistas da Quality em Automation Edge, você vai decolar na tua jornada, com certeza. Outra coisa, monitore os workflows, né? Monitore os fluxos, tenha um visor lá, o Automation Edge tem isso ali dentro, que você fica verificando se os fluxos estão rodando, se ele não roda, ele fica vermelhinho, né? Aí alguém toma uma ação de resolução, tá? Automation Edge tem uma engine, né? Um motor de inteligência artificial. Por que isso é importante? Porque o robô tem que ler planilha, o robô tem que ler PDF, o robô tem que ler Excel, tem que ler às vezes o documento de CNH, uma nota fiscal XML, tá? Então, essa capacidade de ler os dados não estruturados e jogar para o robô executar, a Automation Edge tem com os seus parceiros, tá? E APIs, você precisa ter APIs com o SAP, com o Salesforce, com o Oracle, com o TOTOS, com os principais grandes players aí de mercado, e se não tiver, tem que ser possível desenvolver as integrações do back-end da plataforma. E isso os nossos especialistas aqui na Quality têm totais condições de fazer para você, tá bom? Então, são aprendizados que a gente tem. Muito bem. Autonomia para acelerar seus fluxos. Então, como é que funciona aqui? Eu desenhei isso aqui para vocês terem uma visão, né? Então, os usuários-chave, pessoal, eles vão levantar os processos, os requisitos das áreas de negócio e vão desenhar nos estúdios, que são ilimitados, que eu vou mostrar mais aqui, e colocar para dentro do robô, do Automation Edge. O Automation Hero vai validar esses fluxos e vai bater aqui com os nossos desenvolvedores da Quality, com os nossos Professional Services, e vai tirar dúvida, vai receber o apoio, a transferência de conhecimento, para depois colocar de fato no ar o robô. Então, ele desenha sem colocar no ar, o Automation Hero valida, o nosso RPA Developer bate o martelo com ele, e aí a gente sobe o robô no ar, na cloud. Aqui, para quem é de RH, eu trouxe um fluxo interessante, que é o seguinte, o fluxo de onboarding, né, contratação de novos profissionais. Esse daqui é uma pegadinha que tem, que é bem interessante, que é o seguinte, você pensa assim, né, eu tenho aqui só um processo de contratação de colaboradores, o RH normalmente fala, né? E aí você vai ver que dentro do processo de contratação existem subfluxos, que são vários workflows, na verdade, né? Então, o macro processo de contratação ele é dividido em subfluxos, como, por exemplo, comprar o laptop do funcionário, criar o usuário dele no sistema de folha, criar e-mail para ele, gerar um telefone para ele, gerar acesso no sistema de CRM, no SAP, no Oracle, no Salesforce, outros registros, criar conta para ele. Tem uma série de atividades que a gente cria aqui em vermelho com o que a gente chama de IT Process Automation, que é código mesmo, que a gente tem que fazer, ou front-end, que é simular o clique de tela, ele vai logar lá no SAP, vai entrar e tal, vai fazer. Então, são itens que é importante ter essa visão para não fechar um projeto de RPA e esquecer, e fecha lá um projeto como um fluxo simples, e na verdade tem 10 subfluxos lá, e depois você não consegue entregar o projeto, entendeu? Então, esse assessment, pessoal, é muito importante. Lembra que eu falei lá atrás, né, um fluxo de baixa complexidade, por exemplo, é aquele que já tem APIs prontas, né, os conectores. Então, tem poucos stakeholders envolvidos no processo, então um processo simples ele sai na faixa de R$8.000 para você fazer, né? Já um processo de média complexidade, que tem mais passos, né, e mais pessoas envolvidas, ele vai na casa dos 20.000. Já um processo de alta complexidade, ele tem mais de 25 passos, você precisa construir, às vezes, uma integração, falar com mais de 5 pessoas envolvidas, ele pode ir até R$100.000, de 40 a R$100.000 o fluxo, sabe? Então, esse é um ponto importante. Dentro da nossa metodologia, a gente, então, vai fazer a apresentação para você, gravar esse fluxo em tela, então, chama lá a pessoa que executa isso, eu vou gravar isso para vocês na tela, o nosso analista vai fazer a POC, no nosso POC, a prova de conceito, né, no nosso Automation Edge RPA, a gente desenha esse robô para você, apresenta o POC dele para você, mostramos o ROI desse processo, a gente calcula ele para você sem custo,
A gente negocia a quantidade de horas que vão ser necessárias. Eu tenho aqui 10 processos que vão consumir 200 horas. Então, a gente negocia isso para viabilizar o projeto, para dar ROI para você. Tá? Aí a gente faz o delivery e o deploy dos processos, workshop para identificar novos processos, e aí entra treinamento e capacitação para você formar o teu Automation Hero. Tá? Enfim, e o que eu vou pagar, né, Jorge? Você está falando aí tudo de graça. Não, você vai pagar, lógico, vai pagar aqui o robô. O robô é o Automation Edge Turbo. Você compra ele aí só a licença dele, ano, custa na faixa de R$90 mil por ano. Esse robô, ele executa até 4 fluxos em paralelo, simultaneamente. O que é isso? Eu consigo trocar 4 notas fiscais ao mesmo tempo? 4 notas fiscais ao mesmo tempo. Tá? Se essas notas forem executadas em back-end, em código, né? Se eu precisar entrar no sistema e clicar e fazer o login para o usuário, para executar essa troca de nota, por exemplo, aí ele faz uma por vez, aí ele não tem esses 4 simultâneos. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, eu consigo fazer 4 por 1? Depende do processo. Aí a gente tem que conversar com você, olhar o processo, entender, para conseguir levar esse ganho de produtividade aí, para que você tenha um robô executando 4 processos simultâneos. É como se comprar um e leva 4, né? Então, esse é o nosso robô Automation Edge RPA, para começar aí. Aqui o caso da Danone, tá, pessoal? O caso que é de CSC, que a gente começou automatizando criação de acessos em mais de 14 sistemas a gente robotizou. Então, imagine, toda hora que ele contratava e demitia alguém, aqui o Jonathan, que é o cliente lá, ele tinha que criar acessos em 14 diferentes sistemas, né? A gente chegou a 8 fluxos robotizados lá só na TI e já entramos em mais 23 fluxos em roadmap na área de finanças. Isso permitiu a gente elevar em 73% o first call resolution desse cliente, usando robô e gestão do conhecimento. Então, aqui ele comentou, né, que o timão lá de TI é espetacular, supera as expectativas. A gente valorizou a carreira dos colaboradores com esse projeto, que cresceram lá dentro da Danone e evoluíram, né? Essa jornada começou em 2018, a gente fez essa sinergia em 2018 e 2019, em 2019 a gente começou a implementar o robô, e aí em 2020 a gente saiu aqui de um ganho de produtividade de 127 dias com isso, para expandir o robô para as áreas de negócio, e o Automation Hero decolou lá forte, né? Aqui vocês podem ver como que funciona o robô. Eu vou dar uma palhinha aqui para vocês nesse vídeo. Olha, esse daí é o robô, né, executando, ele vai clicar ali, vai dar o play, ele vai executar como que o robô entra no SAP da Danone e como que ele faz o desbloqueio de um usuário no SAP. Isso aqui é um processo simples. Esse aqui atrás é o estúdio, né, que eu falei que são os estúdios limitados do Automation Edge. Aqui você está vendo ele logando no SAP, o robô, né, não tem ninguém fazendo isso aqui. E esse aqui é um processo simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Olha, usuário desbloqueado, processo encerrado. E aqui fica todo o registro. Aqui você pode ver são os fluxos, os integradores. E aí ele desbloqueou aqui o Fernando Meligeni aqui, né? Que é um usuário fictício aqui desse nosso processo. Agora eu vou falar para vocês um outro case da CIC Casa e Construção, né? Um dos maiores home centers do Brasil, com mais de 38 lojas. A gente iniciou com ele em 2011, através de um outsourcing de TI. Implementamos uma plataforma de no-code com o Automation Edge, expandimos e hoje estamos aplicando Robotic Process Automation no RH, no financeiro, no fiscal, né, transformando numa verdadeira CSC lá na CIC. E por fim o case da Gavilon, eu já citei aqui, né, a gente reduziu mais de 30 faturistas lá que eram dedicados a essa operação. Reduzimos o tempo de fila de caminhão parado. Hoje em dia a gente paga o frete do caminhoneiro com assertividade, a gente ganhou a preferência do caminhoneiro, né, para trabalhar para a Gavilon. Agilizamos a exportação da Gavilon, a Gavilon se tornou uma referência no setor de agrotrader aí, frente aos seus concorrentes, por justamente ganhar a preferência do caminhoneiro que pega lá o produto e prefere transportar para a Gavilon do que para as outras empresas do agrobusiness. Então, aí está claro, né, como que o consumidor está cada vez mais disputado. Então, gente, só tecnologia não resolve. A gente precisa fazer o assessment dos seus processos. A gente precisa entender como esses processos funcionam.
Não é do dia para a noite, a gente realmente tem que trabalhar, conversar com as áreas de negócio, gravar os processos que eu já falei, né? Então, a gente tem esse time aqui na Quality para fazer isso para vocês e viabilizar. Esses são alguns outros cases que a gente tem, então, você pode ver aqui que tem clientes dos mais diferentes setores. Eu vou destacar aqui também o Blue Airport e o Rio Galeão, aeroportos do Nordeste, onde a gente é responsável por esses aeroportos, né? Toda a infraestrutura de TI desses aeroportos. Clientes do setor de finanças, aí como Cielo, Banco Alfa, Bradesco, Western Union, né? E setor de indústria, como Honda, Bridgestone, Volvo, Midea Carrier, Tupi, e tantos outros aqui do setor de energia, como Taesa, ANS, Brookfield, telecomunicações, varejo, construção, farmácia, saúde, tá? E é isso, pessoal. Marque uma apresentação com a gente, colocar aí meus contatos na tela e fico à disposição para perguntas e dúvidas, críticas, sugestões. Estou às ordens. Aqui, ó. 7. Então, somando dá 38 aqui. 38 contra 57. Então, virou minha melhor ferramenta. Fala, Marcel. Terminei. Não estou ouvindo o teu áudio. Você está sem áudio. Aí, Jorge, maravilha? Consegue me ouvir? Sim, estou te ouvindo bem. Opa, muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns, Jorge, parabéns por sua apresentação. Pessoal, eu queria reiterar aqui a oportunidade da gente trabalhar no chat e pedir efetivamente que as pessoas participem, perguntem. Enquanto isso, posso já lançar para você aqui, Jorge? Você me ouve bem, Jorge? Sim, te ouvo muito bem. Isso aí. Enquanto o pessoal consegue participando e mandando, a gente tem aqui algumas para que nos foram sugeridas, enviadas e, obviamente, eu vou passar, então, começando a vocês. Vamos lá para você, Jorge. Olha só que interessante. Nós temos aqui o Ângelo Abílio, como funciona o início do processo de implementação de RPA? Legal. Boa, Abílio. Primeiro, a gente precisa mapear o processo, né? Conversar com a área de negócio e gravar ele. A gente faz Zoom mesmo, tem o Teams aí, coloca a pessoa que executa essa rotina que você já achou, o processo candidato, coloca ela com a gente e manda ela executar o processo em tela. A gente vai gravar o processo, vai entender de onde vêm os dados, né? Documentar isso para você, precificar o custo dessa implantação, junto com o custo do robô, e kickoff e go live. Não tem muito segredo. O grande segredo é detalhar o processo, como eu falei ali, né? Ter atenção, esmiuçar, debulhar o processo, porque uma coisa é o processo no robô, outra coisa é o processo como ele é manual, né? Muito bem, muito bem. Tem outra para você aqui. Estou fuçando aqui, viu, Jorge? Ó, enquanto a gente está avançando. Muito bem, muito bem. Aqui, olha aí que legal. O Rafael, o profeta, perguntou se para cada automação é necessária uma construção nova. É possível o reuso de funções ou partes da automação em novos robôs? Olha, é possível, sim, o reuso de funções ou partes da automação em novos robôs, sim, né? Mas, como eu disse, é importante estar atento aos detalhes, porque, apesar do processo, às vezes, parecer similar, ou a arquitetura for similar, por exemplo, o processo de nota fiscal no SAP é muito parecido na maioria das empresas, né? Mas cada empresa tem a sua particularidade, então é importante detalhar e olhar se realmente é viável e possível essa escalabilidade aí nesse sentido. Eu sugiro que cada processo seja tratado com particularidade. Legal. Podemos continuar, Jorge? Por favor. Opa, então vamos lá. Jorge, olha, vamos falar de experiência. O Diego Fernandes perguntando para você, especificamente, na sua experiência, qual foi o processo mais difícil de implantar? Opa, essa é boa, hein? Olha aí, pulo do gato. Foi um processo que a gente tinha que ler um PDF não estruturado, e esse PDF, ele vinha de diferentes padrões, né? Então, tinha um PDF que o arquivo, o nome da pessoa vinha em cima, o CPF embaixo, o outro vinha no meio.
Então, o input não era padrão. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que colocar uma solução para ler esses dados e colocar de forma padrão no Excel, para daí o robô ler e conseguir cadastrar no sistema do cliente. Aí a gente resolveu, mas foi difícil de chegar nessa solução. A gente teve que casar o Automation Edge com uma outra solução, também indiana, né? O Automation Edge é indiano, que lê esses PDFs, de menu de restaurante, por exemplo, e consegue trazer os dados não estruturados, não padrão, de uma forma estruturada e padrão para um Excel. Aí o robô pega isso lá e come com farinha. Olha aí. Jorge, conta para a gente o seguinte, olha, uma pergunta aqui para nós falarmos de pequenas empresas. Além do o Fábio Andrade manda para a gente a seguinte pergunta: além dos setores de RH e CSC, quais os outros departamentos estão tendo, por exemplo, maior aderência cultural em pequenas empresas de até 10 funcionários, por exemplo? Você tem esse histórico aí para a gente? Veja, empresas de até 10 funcionários, para viabilizar, você tem que ter um alto volume de rotinas, tá? Se você pegar um processo que tem baixo volume e alta complexidade, ele não dá ROI, ele acaba não sendo viável fazendo um robô, é melhor continuar no manual, né? Mas acontece, às vezes, de uma empresa pequena ter um processo de alto volume, né? Aí esse processo pode ser atacado, independente de ser de RH, ou CSC ou finanças, né? O que a gente vê no mercado é que o setor número 1 candidato de automação é finanças. Finanças tem muita coisa de entrar em banco, baixar extrato, baixar itens de portais do governo, essas coisas assim, que podem ser robotizadas. Mas o CSC, sem dúvida, e o RH também tem muitos processos. Não sei se eu respondi bem a pergunta, mas se atente nessa questão. A aderência cultural é o seguinte: a cultura está diretamente ligada a comportamento, né? E comportamento está diretamente ligado também à destreza que você tem com a tecnologia. Então, a destreza é a capacidade de você, né, manobrar uma espada, né? O samurai ele tem destreza no uso da espada, né? Nós temos que desenvolver a destreza no desenvolvimento de robôs em low code. É a nossa capacidade técnica, né, Jorge? É a destreza. É isso aí. Exatamente. Você sabe que eu quero aproveitar, Jorge, e fazer uma saudação aqui ao Walter Cruz, que está mandando 2 perguntas, não uma. Olha aí, 2, Walter Cruz, salve. Ele quer me pegar. Ele quer. Ele acha que a primeira não vai ser suficiente, então ele já mandou a segunda. Mas vamos por ordem. A primeira é a seguinte: olha, ele te parabeniza pela clareza de suas informações, para apurarmos o ROI existente em um modelo de planilha para tal, ou são específicas por RPA? Eu não sei se eu te ajudei na leitura, mas eu acho que está aqui embaixo. Entrou aí para a gente acompanhar. Essa é uma pergunta legal. A gente não manda essa planilha para o cliente porque é um conhecimento nosso, mas a gente desenvolve isso para o cliente, tá? Então, está aqui a planilha, estou compartilhando na tela, não sei se vocês estão vendo aí. Estão vendo aí na tela, né? Então, aqui é o que a gente fez para a Aspen Pharma. Então, você vê, aqui está o processo, a planilha. Então, aqui 20 vezes esse processo de análise de crédito simples, ele ocorria 20 vezes por dia, com um tempo médio de execução de 5 minutos. E quem executa essa atividade ganha 7 mil de salário. E assim por diante, análise de crédito detalhado, autorização de cotação PETAX, alteração de data de entrega para faturamento, acompanhamento de cobrança, alimentação, e por aí vai, vários processos, tá? Aí ele entrou em importação aqui depois, e aí você vai criando o teu roadmap de processos, tá vendo? São vários, tá? Aí você lança aqui o custo do robô, o custo de implantação, os serviços de suporte, e aí você compara aqui, né? Ó, o custo humano dessa atividade deu... Deixa eu aumentar o zoom aqui. Espera aí que estou me batendo aqui nesse negócio.
custo humano deu R$197 mil por ano para executar todos esses processos. Com o robô, vai sair 172 mil no primeiro ano. Por que 172 mil, Jorge? Porque você vai ter que pagar o robô, que vai na faixa dos seus R$90 mil, mais aí quase R$100 mil de serviço para instalar esses fluxos. Aí por que no outro ano cai para 70? Porque a renovação do robô, a gente negociou com ele aqui uma condição diferenciada, e aí no segundo ano ele não vai precisar comprar serviço de novo. Ele já está com os fluxos lá implementados. Ele vai provavelmente comprar um contrato de suporte, né? Que não está aqui nessa planilha, mas aí ele vai colocar aqui o contrato de suporte e vai continuar dando ROI, né? Legal. Então, aqui está a planilha, a gente pode fazer ela para você. Eu só não posso mandar, tá? O Jorge? Sim. Vamos embalar, para a gente fechar o dia de hoje, mais uma com o Walter Cruz. Hoje, certamente, estão com OCR em diversas demandas. Olha aí para a gente. Aí ele faz uma pergunta específica aí para a Quality. Qual a ferramenta adotada pela Quality? Sim, é uma ferramenta indiana que tem inteligência artificial para leitura de menu de restaurante, nota fiscal, PDFs. Ele realmente tem uma facilidade onde você clica nos campos da plataforma e ele joga isso para a planilha e o robô lê. É uma plataforma indiana que está realmente um destaque, uma plataforma diferenciada aí, que a gente achou, que estamos trazendo para o Brasil. Fechou. Maravilha. Acho que atendemos, né, Jorge? Sim. Está entregue. Legal, está entregue. Pessoal, eu quero, antes da gente oficializar, formalizar a conclusão desse nosso evento de hoje, Jorge, quero demais te agradecer a sua disponibilidade, sua participação, todo o seu conteúdo, quanto você nos brindou com a sua experiência, em especial a Quality, que, como já dissemos, um baita players, fantástico, e você no seu segmento de atuação e nos cases e na trajetória de vocês, pode fechar com chave de ouro esse nosso encontro. Demais. A gente também não pode deixar de agradecer aos parceiros, aqueles que acreditaram no nosso evento, nesta ação, que caminharam do nosso lado e que trabalharam de forma bravamente para que pudéssemos realizar este encontro, o RPA e a E-Meeting RH mais CSC. Você gostou do evento, Jorge? Valeu ou não? Você acompanhou o dia todo? Infelizmente, eu não pude acompanhar o dia todo, hoje não consegui. Ontem também eu estava num outro evento e não consegui acompanhar. Mas os outros do Sul, Sudeste, eu acompanhei. É muito legal a dinâmica que vocês criam, as interações aí com o público. Realmente é um público presente, atuante, participante. E agradeço mais uma vez o convite e a participação. Foi um prazer, uma honra estar com vocês. Que legal, que legal. E assim como a gente, honrado com a sua participação, agradecendo a sua disponibilidade, a gente também agradece a todos os palestrantes que trouxeram seus cases, as suas histórias, que estiveram ao longo do dia de hoje nos abastecendo, nos alimentando com os seus conteúdos, sobretudo agradecendo também aqueles que participaram, perguntaram e também acreditaram no nosso engajamento e nesse modelo de apresentação. RPA, AI Meeting, RH e CSC fecha lindamente esta sexta-feira. Jorge, obrigado, nos despedimos da sua presença e saudação especial, e a todos que, juntamente conosco, nos fizeram companhia ao longo da história e a trajetória de hoje, nesse nosso encontro. Espero que possamos ter entregue a vocês aí o conteúdo necessário dentro de suas expectativas, e a gente, com toda certeza, tenha um encontro marcado para as próximas, online ou presencial. Vamos ver conforme as coisas caminham, enfim. Mas juntos, essa é a bola da vez, esse é o nosso primórdio, com toda certeza. Obrigado, Brasilzão. Beijo no coração. Obrigado, Jorge. Obrigado aos palestrantes, equipe técnica, pessoal que esteve junto aí, trabalhando para que tudo pudesse acontecer de forma linear. E obrigado pela confiança em minha participação junto com vocês. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu, RPA. Valeu, Marcel. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.